Amém? Vamos estar orando em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos mais uma vez na Tua presença, Pai. Agradecido ao Senhor, Paizinho querido, por essa oportunidade de estar na Tua casa. O Senhor vem abençoar nossas vidas, Paizinho querido, abrindo o nosso entendimento, nos dando sabedoria, Pai, para entendermos a Tua palavra. Fica conosco, Paizinho querido, nos ajudando e nos fortalecendo, em nome de Jesus. Amém? Pode tomar seus lugares, em nome de Jesus. Vamos meditar na palavra do Senhor sobre o Espírito Santo. Aqui o Senhor Jesus, ele faz essa promessa, né? Que ele vai subir aos céus depois da ressurreição e rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador. Em nome de Jesus. Aqui fala, a palavra do Senhor fala rogarei ao Pai. Quer dizer que ele vai pedir, né? Ele vai interceder ao Pai para que ele mande o Consolador, para que fique convosco para sempre. Amém? Aqui a palavra do Senhor, irmãos, Jesus, ele estava preparando os seus discípulos, né? Antes da morte dele, né? Ele estava ensinando os seus discípulos. Então, ele fez essa promessa que o Espírito Santo viria para ficar conosco, né? Para ficar com todos aqueles que creem no Senhor. Ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo. Então, a promessa de Jesus para os seus discípulos, ela abrange a todos nós que somos filhos de Deus, né? Que somos... que depois os discípulos continuou, né? A falar do Senhor, a falar da obra do Senhor, né? Então, a promessa de Jesus, o Consolador, aqui ele fala na última ceia, ele prepara os seus discípulos, né, para participar da última ceia, antes da morte dele, né, em nome de Jesus, e ele diz que ele tinha que ir para os céus, ele tinha que morrer, ressuscitar e subir aos céus. Por quê? Para que o Espírito Santo viesse e ficasse conosco, né? Então, aqui nós vamos... Aqui a palavra do Senhor fala que era necessário que isso acontecesse, porque o Espírito Santo, ele tinha que vir e ficar aqui, né? Então, Jesus tinha que subir. Mas nós entendemos na palavra do Senhor que no Velho Testamento, o Espírito Santo, ele não habitava nas pessoas. Ele vinha como uma porção, vinha em cada pessoa que era necessário naqueles dias, né? E depois o Espírito Santo se retirava. Mas depois da cruz, depois que Jesus morreu, ressuscitou, ele tinha prometido e ele cumpriu, ele foi aos céus e pediu ao Pai e o Pai enviou. Quando que o Pai enviou o Espírito Santo? No dia de Pentecostes. Nós vamos chegar lá, vamos com calma. O Espírito Santo, antes da cruz, o Espírito Santo só poderia ajudar algumas pessoas, e só por um período de tempo. O exemplo que temos é de Josué, em Números 27, 18. Vamos lá ler. Números 27, 18. Aleluias. Que fala sobre Josué, né? Aqui então disse o Senhor a Moisés: toma para ti a Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Josué tinha o Espírito Santo, né? Então, aqui a palavra do Senhor fala sobre ele. Também fala sobre Davi, 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, 12 e 13. Vamos ler o 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Então aqui o Espírito também se apoderou de Davi, né? Mas Davi, ele também sentiu
um temor lá em Salmo 51:11, que ele poderia perder, né, o Espírito Santo, o Espírito Santo poderia sair dele, e ele temeu isso, né? Então ele diz assim, ó, no Salmo 51:11, não me lance fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Então Davi temeu, né? Ele teve tantos erros, né? Ele pediu para o Senhor, ele implorou para o Senhor que o Senhor não lançasse ele fora da presença do Senhor e que não retirasse dele o Espírito Santo, né? Ele temeu perder o Espírito Santo. E hoje, graças a Deus, por Jesus ter vindo, né? Ter morrido na cruz e ter passado por tanta coisa que ele passou, né, e foi para os céus, mas ele enviou o Consolador para nós, para que ficasse conosco, para que vivesse conosco, né, e nós somos agradecidos ao Senhor por isso, porque já pensou se nós vivesse ainda lá no Antigo Testamento, será que nós seríamos privilegiados com o Espírito Santo? Né? E o que aconteceria conosco se nós não tivéssemos o Espírito Santo? Mas graças a Deus que nós temos e que o Espírito Santo desceu lá em Atos, que fala sobre a descida do Espírito Santo, Atos 2, né? Já somos conhecidos dessa palavra, sobre o dia de Pentecoste, né? Então, Atos 2:12 diz, e de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por ele línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Amém? Então aqui o Espírito Santo veio para ficar. A partir desse momento aqui, né? O Espírito Santo veio e ficou e habitou em nós. Hoje nós temos o Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo ele não vem e se nós pecarmos, se nós errarmos, o Espírito Santo se afasta. Não, ele permanece conosco, né? E o Espírito Santo ele veio não só para consolar, ele veio para ajudar, ele veio para proteger, ele veio para nos capacitar. Se hoje eu estou aqui no altar, se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem sobre o Espírito Santo para vocês, é porque o Espírito Santo, ele me capacitou, ele me colocou aqui neste lugar, né? Então, nós temos o Espírito Santo e graças a Deus por ele. Você já agradeceu ao Senhor hoje pelo Espírito Santo estar conosco, pelo Espírito Santo habitar em nossas vidas? Quando nós estamos tristes, ele está conosco. Quando nós estamos alegres, ele está conosco. Quando nós nos sentimos perdidos, quando nós nos sentimos abandonados, quando nós não temos mais um amigo, quando nós não temos mais um vizinho para conversar, lembra, o Espírito Santo está conosco. E a palavra do Senhor fala ainda que ele não nos deixaria órfão. Por que ele não nos deixaria órfão? Porque ele mandaria o Espírito Santo. Então nós temos um amigo, nós temos um companheiro, aonde a gente for, o que nós vamos fazer, o Espírito Santo está conosco. Ele está para nos ajudar, para nos consolar. Ele está para nos guiar também aonde nós for, o que nós for fazer, se é um negócio, se é alguma prova, o Senhor enviou o Espírito Santo para conosco, para nos ajudar, para nos fortalecer. Se nós nos sentimos fracos, é o Espírito Santo que nos fortalece. Nós temos esse ajudador e graças a Deus por isso, né? Porque sem ele, o que aconteceria conosco? Sem o Espírito Santo em nossas vidas? Ele é o nosso ajudador, amém? Aleluias. Vamos continuar aqui. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. A ação do Espírito Santo. Em João 15:5, ele fala... Vamos lá. Olha o que ele fala em João 15:5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Amém? Então, sem o Espírito Santo, sem
Ele na nossa vida, nós não podemos fazer nada, né? Aqui a palavra do Senhor fala que Jesus, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muitos frutos. Amém? Então aqui destaca, né, a presença constante do Senhor e do Espírito Santo. Constante do Senhor Jesus e do Espírito Santo na vida do cristão. No capítulo 16, 13, também Jesus fala, no mesmo João 16, 13, fala: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Amém? O Espírito Santo, ele nos ajudaria a propagar o Evangelho e a suportar as dificuldades. O Espírito Santo não apenas confortaria os discípulos em sua dor, mas também guiaria na verdade e no testemunho. O cumprimento da promessa, onde nós falamos lá em Atos, 2, sobre a festa de Pentecostes. Esse foi um evento histórico, espiritual, o momento em que a igreja se torna verdadeiramente empoderada para a missão de evangelizar o mundo. A ação do Espírito Santo não se milita apenas no dia de Pentecostes, mas continua atuando em todos os crentes, capacitando para viver conforme a vontade de Deus e ser testemunha fiel de Cristo. O Espírito Santo não apenas conforta, mas também capacita os crentes a viverem uma vida transformada e a cumprir a missão de Deus no mundo. O Espírito Santo ensina, ele corrige, ele orienta, ele nos dá poder para sermos testemunhas vivas do amor de Deus. Ao confiar na ação do Espírito Santo, o cristão tem a garantia de que não está sozinho, mas acompanhado pelo Consolador que o capacita para cumprir o propósito de Deus na terra. Então nós não estamos sozinhos, irmãos. Nós temos um Consolador, nós temos um Espírito Santo em nossas vidas, e é através dele que nós fazemos coisas que nós até mesmo nem imaginamos que o Senhor pode fazer em nossas vidas, mas é o agir do Espírito Santo em nós, né? Muitas vezes nos sentimos cansados, claro, nós somos humanos, né? Sentimos cansados, sentimos fracos, mas o Espírito Santo que está conosco, ele nos fortalece, ele nos ajuda e ele nos anima, né, a andar, a prosseguir com Cristo, né? Então nós estamos sempre na presença do Senhor, buscando ao Senhor, porque nós temos esse intercessor. O Espírito Santo, ele intercede por nós ao Pai com gemidos inexprimíveis. Em nome de Jesus, e graças a Deus por isso, né? Jesus, ele é maravilhoso, né? Ele não nos deixou só. Ele foi ao Pai, aqui no capítulo 14, o versículo 18 diz: não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ele voltou na pessoa do Espírito Santo. E graças a Deus por isso, né? E eu deixo essa palavra para a meditação da igreja, né? Não tenho muito o que falar, mas que o Senhor venha trabalhar na vida dos irmãos. E a palavra sobre o Espírito Santo, essa mensagem sobre o Espírito Santo, ela é muito rica. E nós sabermos mais sobre o Espírito Santo, nós nos entregarmos verdadeiramente e acreditarmos que nós não estamos só, que nós estamos com Ele do nosso lado, em nós, né? Não é na frente, não é do lado, não é atrás, é em nós. O Espírito Santo é aquela voz que fala no nosso ouvido quando nós estamos errando, aí vem aquela voz e fala: não é por aí, é por aqui, e nós voltamos e nos arrependemos e damos ouvidos ao Espírito Santo e nós seguimos em frente, porque é o Senhor que está conosco, em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Que maravilha, né, irmãos?